Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre desafios e oportunidades ao agro diante da recessão europeia. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e o nosso convidado de hoje é o Felipe Spaniol, ele que é coordenador de Inteligência Comercial da CNA também. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Natália. E você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Bom, Felipe, a gente até gravou um episódio há um tempo falando sobre a questão da taxa Selic, de que forma que isso tem uma influência externa, né? A gente vê uma elevação da taxa de juros também nos Estados Unidos por uma questão econômica, de dificuldade econômica que eles estão passando lá. E agora, recentemente, a gente tem visto algumas notícias informando que a Europa também não está numa situação muito favorável nessa questão de desenvolvimento econômico. Então, eu já queria passar a palavra para você falar para a gente como que está o cenário atual lá na Europa em relação a isso. A Europa não vive um momento fácil. E quando a gente olha os principais fatos da história mais recente, fica fácil de entender os motivos para isso. Em 2016, a guerra comercial entre Estados Unidos e China trouxe um impacto global também na Europa, de aumento da taxação de insumos, da produção, medidas mais protecionistas em cada um dos países. Depois vem Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi internalizada em 2020, mas entrou em vigor em 2021, traz um efeito muito maior para o Reino Unido, né? Existe uma perspectiva de redução do PIB de mais de 2% só por conta dessa saída, mas o impacto é em todo o continente, né? Você tem uma dificuldade maior de trânsito de pessoas, de mercadorias, toda a facilitação de documentos fica afetada com a saída deles do bloco, e isso traz um impacto também para a União Europeia como um todo. Aí vem a pandemia. Então, o lockdown obrigou a modificação do estilo de consumo e de vida das pessoas, reduziu muito o processo produtivo na Europa. Isso, inclusive, não encerrou seus efeitos de forma definitiva, né? Você tem, por exemplo, a China hoje com uma política de Covid-0, em que ainda tem uma redução enorme no seu processo de produção, no trânsito de pessoas, no controle de espaços públicos e privados. Então, isso ainda afeta a economia como um todo e traz consequência para a Europa. Ainda tem essa instabilidade grande, né? A pandemia não acabou totalmente, então vira e mexe a gente ainda está sujeito a essas questões, igual agora na China, um novo lockdown, e aí os países vão tendo que se adequar. Então, assim, não tem uma estabilidade, um cenário tranquilo em relação aos impactos que ainda a gente pode sofrer decorrentes da pandemia, né? Sem dúvida, não dá para falar de comércio mundial sem olhar o que está acontecendo na China. E a Europa, ela é muito também dependente dessa relação comercial com a Ásia como um todo, mas especificamente com a China. E mais recentemente, o conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia, ela fornece muito milho e trigo para a Europa. A Ucrânia tem uma das áreas plantáveis mais férteis do mundo. E a matriz energética europeia, ela é muito dependente do fornecimento da Rússia. Então, o impacto que essa guerra traz é devastador para a economia europeia, gera ainda mais alta no preço das commodities, né, como um todo. A gente sabe que, tecnicamente, a Europa não está em recessão, porque a perspectiva do PIB dos últimos trimestres ainda é positiva, né? Menos de 1%, mas é positiva. Só que tem outros fatores, outros indicadores associados a isso que mostram e comprovam a crise na Europa. Então, o aumento da inflação, a redução do poder de compra das famílias, a alta do desemprego, tudo isso vem afetando a Europa como um todo. O mundo está desacelerando, mas a Europa num ritmo mais rápido. E a gente tem visto notícias, né, da elevação significativa lá nos preços de combustíveis, de energia, de alimentos. Então, o que vocês têm acompanhado? Tem tido inflação lá na Europa? Tem algum risco de desabastecimento de alimentos lá para os consumidores? Sim, tem uma inflação muito alta hoje na Europa. Quando a gente analisa a inflação anualizada, ou seja, da soma dos últimos 12 meses, fechou agosto em 9,1%. Essa é a maior média histórica da inflação na Europa. Já tinha
registrado uma inflação de 8,9% no último período. E é claro que tem uma variação de país para país, né? Então, na zona do euro, a maior variação da inflação está nos países bálticos. Então, Estônia, Lituânia, Letônia, todos na casa de 20%. Mas os outros países também registrando uma alta inflação. A Alemanha muito impactada, a França já sentindo. Esses países que têm o maior valor de inflação são países que não possuem fontes próprias de energia, então são muito dependentes da importação, e como isso vem na sua maioria da Rússia, isso puxa muito a alta dos preços que a inflação causa. Hoje, só para a gente ter uma ideia aqui, Natália, a gente está falando de uma inflação causada principalmente por energia, na ordem de 40%, e depois alimentos, bebidas, tabaco, enfim, na ordem quase aí de 10%. Olhando hoje, a gente não percebe um risco muito grande de desabastecimento de produtos alimentícios. Em especial porque nesses momentos de crise, a última coisa que as pessoas deixam de comprar é alimento, né? Você pode ter uma mudança do hábito de consumo, deixando eventualmente de consumir proteínas mais caras para buscar outros produtos substitutos, mas existe uma coisa que os europeus vão ter que se acostumar e que o brasileiro talvez já esteja mais acostumado, que é uma corrosão do seu poder de compra. Né? Como a gente enfrenta situações de grande oscilação econômica com mais frequência, a gente já entende o que isso significa e está acostumado a fazer esses apertos fiscais na sua economia diária. O mesmo pelo lado do consumidor também, né? Que é uma infelicidade ele ter que fazer, mas também acaba tendo já um conhecimento maior, já está acostumado também a fazer essa troca. E uma vantagem do Brasil é que a gente tem muitos produtos também para consumo aqui, né? Como o Brasil é um grande produtor de alimentos e a maioria dos produtos são produzidos aqui mesmo, então o consumidor acaba tendo uma flexibilidade maior de fazer uma troca de proteína por uma proteína mais barata, vou retornar por uma mais cara, e o setor agropecuário acaba respondendo mais rápido com essa oferta de produto também, né? Sim. O que no caso da Europa, como boa parte dos produtos deles são importados, aí pode ser que tenha uma morosidade um pouco maior para essa resposta no suprimento de alimentos. E aí eu já pego esse comentário para fazer o gancho para uma outra pergunta, porque realmente o Brasil é um importante, um grande fornecedor de alimentos para a Europa. E diante dessa perspectiva de crise, de início de uma recessão, tem alguma oportunidade para o Brasil em aproveitar algum espaço que fique para ampliar? Isso já foi identificado? Já dá para perceber alguma elevação das exportações no último mês ou nos últimos por conta dessa situação na Europa? Ou vocês acreditam que seja o contrário, por ter uma redução do poder aquisitivo e eles estarem enfrentando uma questão de inflação lá, pode haver uma redução nas exportações? Como que vocês têm avaliado isso? Olha, o primeiro ponto em relação ao seu comentário, o Brasil hoje é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Ou seja, é um dos países que mais contribui para a segurança alimentar no mundo como um todo. Para a Europa, a gente exportou no último ano 36 bilhões de dólares em produtos. É o segundo principal destino das exportações brasileiras. Quando a gente olha só para o setor agropecuário, a gente exportou quase metade desse total exportado para a Europa. E aí as grandes commodities são o que dominam a pauta. Então a gente tem ali soja com 7 bilhões, café, principalmente café verde em grãos, carne bovina e de frango, milho, suco de laranja. Então esses produtos mais tradicionais, eles já dominam a pauta. E para responder se isso representa uma oportunidade, a gente percebe que existe pouca elasticidade na oferta desses produtos. Eles variam um pouco ao longo do tempo. Inclusive, olhando assim, alguns anos para trás na balança comercial do Brasil com a Europa, a gente percebe quase que uma estabilidade na quantidade comercializada do Brasil para lá de produtos da agropecuária. No último ano cresceu, mas isso está mais relacionado à alta dos preços e à taxa cambial favorável ao Brasil, que gerou esse resultado positivo para o país. No entanto, tem oportunidade sim para outros produtos e setores específicos. A CNA ela coordena um programa chamado AgroBR, que ajuda as empresas a começarem o seu processo de exportação.
Então, basicamente a empresa é analisada, feito um plano de ação para aquela empresa para entender qual que é o mercado com maior potencial, de que forma ela acessa, como é que ela monta a sua estratégia de marketing para a entrada naquele país. E a empresa é apoiada inclusive com missões, com feiras internacionais. Uma delas, por exemplo, é Cial Paris, que é uma feira grande de alimentos e bebidas que acontece agora em outubro na Europa. Essa semana a CNA está com empresários em Singapura, na Food and Hotel Asia, que é uma outra feira de negócios de produtos alimentícios mais voltados para o Sudeste Asiático. Então existem essas ações pontuais que podem significar uma oportunidade para o produtor brasileiro explorar esse momento, né, em que alguns produtos vêm crescendo e são produtos com alta competitividade da produção brasileira, como frutas, alguns alimentos processados, óleos essenciais. Agora, a forma como nós, na Diretoria de Relações Internacionais, avaliamos esse momento de crise aqui, também serve para que países que têm um alto volume de barreiras comerciais, sejam elas tarifárias ou não tarifárias, possam rever suas políticas, né, eventualmente flexibilizar parte desse processo para que o seu mercado doméstico seja abastecido. Então, acredito sim que haja espaço e existe interesse tanto do Brasil quanto da União Europeia em avançar com essa agenda. É interessante isso que você falou, porque por um lado mostra que o Brasil, como um grande fornecedor de alimentos para a Europa, e a Europa sendo um mercado tão exigente, tanto em questões de qualidade, como de sustentabilidade, de sanidade, fitossanidade dos alimentos, mostra que realmente o alimento produzido no Brasil é um produto confiável porque atende um país tão exigente. E por outro lado, como você disse, uma oportunidade de talvez nesse momento que eles tenham uma demanda por produtos importados maior, por talvez não conseguirem suprir, executar a sua produção de forma plena, pelos problemas que eles estão vivenciando lá, uma flexibilidade nessas barreiras que muitas vezes são, pelo nosso lado, consideradas... Não é favorável, né, pro Brasil. A gente pode ter, sim, um ambiente mais favorável, gerado por essa crise lá, que provavelmente perdure por mais tempo, né? Sim, então, seria realmente aproveitamento de um desafio agora da Europa, mas que pode perdurar por mais tempo e favorecer o mercado brasileiro. Sim, e vinculado a isso, a gente tem uma agenda muito positiva com a União Europeia e Europa como um todo, né? Em 2020, depois de muitos anos, Mercosul e União Europeia fecharam um acordo comercial, foram concluídas as negociações. A partir disso, eles precisam internalizar o documento do acordo comercial, ou seja, cada país, tanto do Mercosul quanto da União Europeia, precisa aprovar aquele acordo comercial estabelecido, o que vai trazer essas vantagens que você comenta. Então, uma redução do imposto de importação com preferência tarifária, ou seja, o produto brasileiro que já é competitivo, acessa o mercado ainda mais competitivo lá fora. Certificações de produtos que hoje eventualmente têm um controle mais rigoroso, que geram um custo para o produtor, podem ser eliminadas ou facilitadas com a incorporação desse acordo. O ponto principal é a gente não deixar esse assunto esfriar, porque a média no Brasil, viu, Natália, é de 4 anos para que um acordo comercial, depois de assinado, ele entre em vigor. Sim. Então a nossa campanha tem que ser para acelerar esse processo. A gente viu algumas ações nos últimos anos de combate a esse acordo comercial, principalmente pelo lado europeu, né? Um pouco a indústria local se sentindo ameaçada por produtos brasileiros que poderiam entrar lá e fazer concorrência com a produção doméstica. Mas o fato é que a crise gera também essa necessidade maior por produtos acessíveis, que não têm toda a dificuldade de produção que eles estão enfrentando lá. E o Brasil pode suprir essa realidade. Então, é mais um momento para se tentar acelerar essa agenda, fazer a internalização do acordo com rapidez e trazer essa vantagem competitiva para as empresas, que no fim vai gerar também benefício para o consumidor europeu. Né? Outra agenda importante relacionada a essas perspectivas de futuro com a Europa é da legislação de diligência devida, que a gente chama, que é uma legislação ambiental que a Europa vem votando para controles de produtos de área de
desmatamento, de controles ambientais. Então, a nossa bandeira junto às entidades europeias e às nossas contrapartes lá é que talvez o que está sendo colocado precisa ser analisado sobre uma nova ótica, sobre a ótica da crise, que não existia quando isso começou a ser construído no Parlamento Europeu, depois na Comissão de Meio Ambiente, enfim. Então, é uma oportunidade também de rever as metas estabelecidas. Sim, elas são exequíveis, né? Nesse tempo estabelecido, ou elas poderiam ser melhor ajustadas para a realidade atual? Nós acreditamos que sim, né? E existe uma campanha muito grande do setor produtivo brasileiro para ajudar com esse processo, porque o agro ele busca essa sustentabilidade em todos os meios, tanto é que a gente tem uma das reservas mais abrangentes do mundo, né, em quantidade de área preservada, de mata preservada, e a ideia é que isso de fato seja reconhecido também pelo consumidor europeu. O que a gente tem que evitar é uma campanha de imagem negativa que não faz bem nem para o consumidor europeu, nem para a produção brasileira. E faz sentido, porque realmente o cenário mudou. Então, assim, há uma necessidade disso ser ajustado. Tanto que eles mesmos, lá na Europa, alguns países, estão revendo a sua forma de produção, de geração de energia. Antes não produziam em algumas áreas e agora estão voltando a produzir nessas áreas, porque eles precisam elevar a sua produção para aumentar o fornecimento de alimento diante desse conflito da Rússia e Ucrânia. Então isso mostra que realmente o cenário mudou e quando a gente passa... E assim, não mudou pouco, né? Tanto a pandemia quanto o conflito entre Rússia e Ucrânia, que ainda não terminou, tem impactado significativamente todos os mercados de forma global. Então isso que você falou realmente faz muito sentido, é bastante relevante. Sem dúvida. E Felipe, então assim, vamos voltar para a questão de recessão, possível recessão lá na Europa. Eles têm um problema gravíssimo agora relacionado à oferta de energia, né? Então tem uma crise energética ocorrendo lá, houve um corte no fornecimento de gás pela Rússia para a Europa, que é um grande consumidor. Tem alguns países lá que são 100% dependentes desse gás da Europa. Então isso pode gerar, já tem tido uma sensação lá, eles estão estocando gás há algum tempo, que ainda estava sendo fornecido pela Rússia, agora com esse rompimento, uma preocupação muito grande de como que vai ser suprida a demanda deles para o inverno que está chegando, e aí eles precisam de aquecimento com base em gás, também para a produção das indústrias. Então, assim, tem um risco significativo, eminente, de que eles podem ter um problema não só econômico agravado, como já estão passando, como também se algumas fábricas pararem de produzir, que eles ainda não sabem de onde vão tirar essa energia, esse gás, pode ter também um agravamento no número de desempregos, então gerando uma questão social lá, né, um problema social também. De que forma que isso, essa crise energética afeta o agro, afeta a produção brasileira, afeta esse nosso negócio com a Europa? A crise energética é um dos pilares do problema que a Europa enfrenta nesse momento. Já são mais quase aí de 6 meses passados desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um dos principais fornecedores não só de gás, mas de petróleo para a Europa. Então existe um impacto enorme no processo industrial. Porque se não tem gás, para algumas coisas eles acabam indo para o petróleo mesmo, né? Isso. Seja para energia ou para combustível. Aí se não tem gás e não tem petróleo, ou se ambos têm num volume pequeno, estão muito caros, é aí que a gente vê realmente uma dificuldade de você pagar e uma restrição para a produção de forma geral, né? De indústria, de alimentos também. E a gente não pode esquecer que a Europa está passando por um momento de transição energética também, para uma energia mais renovável, uma matriz energética mais sustentável e tudo mais, da qual o Brasil, inclusive, já tem muito a contribuir. Mas o que acontece na prática é que as sanções que a Europa aplicou contra a Rússia, né, sanções de limitação de importação de alguns insumos, sanções na sua maioria econômicas contra a Rússia, geraram uma reação, né? Então, a Rússia alega um problema técnico de turbinas e tal para fornecimento no seu gasoduto, mas na verdade é que essa é uma reação a essas sanções europeias contra a Rússia. Isso exige que alguns países revejam o que eles estavam planejando como fontes de energia, às vezes energias não tão
verdes. Então a gente já viu a Alemanha anunciando que vai possivelmente retardar o fechamento da sua usina nuclear, França reativando também usinas nucleares no país para a produção de energia. Algumas políticas de restrição do consumo de energia em vários países da Europa, então praças públicas sendo desligada a iluminação em determinado período do dia, edifícios sem ar-condicionado. Então a gente já percebe uma série de ações de impacto social sendo colocadas em prática pelos governos dos países europeus, justamente para conter essa preocupação, porque não se sabe até quando deve durar o conflito entre Rússia e Ucrânia. E o impacto ele é de aumentar talvez ainda mais os preços como um todo para a Europa. Para o agro, o impacto é a alta dos fretes. Então, quando você tem um alto custo de energia e operadores logísticos que têm como base uma operação muito concentrada na Europa, e o agro depende dessas rotas de escoamento, a gente vai ter mais custo para que a produção brasileira chegue não só à gôndola na Europa, mas no mundo inteiro. Então, esse impacto ele de fato é global e a gente sente isso já no preço aqui no Brasil, inclusive, porque existe um repasse também desse aumento geral de preços para o produto aqui no Brasil. E essa crise energética ela já impactou de certa forma, né, a produção brasileira, nem só por conta do conflito Rússia e Ucrânia, mas em 2021 a gente já vinha acompanhando um incremento significativo que chegou a mais de 170% de alguns fertilizantes aqui no Brasil ao produtor, uma alta desde o início de 2021 até agora meados de 2022, chegando a esse nível, né? Próximo até de 200%. Por quê? Porque em 2021 eles já enfrentavam um problema de oferta de energia provocado pelo gás. E o gás é matéria-prima para o funcionamento de várias indústrias de fertilizantes. Então, já tinha um percentual de indústrias que tinham parado a sua produção e isso estava gerando impacto porque o Brasil é um importador de fertilizantes. Então o produtor já tinha sentido esse incremento em 2021. O conflito agravou isso em 2022, então a gente vendo tanto ureia quanto, independente se é fosfatado, potássico ou nitrogenado, os fertilizantes continuando a subir. E a gente depende muito de importação de fertilizantes, né? Então esse impacto é de fato sentido mensalmente aqui. E o gás na Europa, você mencionou esse aumento de 2021, agora já está contabilizado em 8 vezes o seu preço de antes da pandemia. Então são de fato números assim muito preocupantes. E aí, voltando para a questão de oportunidade, o que é interessante onde o Brasil pode aproveitar, eu aproveito para ressaltar que você comentou da matriz energética, né? Realmente, a matriz energética na Europa ainda é não é mais de 70% não verde. E por mais que eles incentivem muito a produção de energia limpa em outros países ou tentem ampliar a sua produção, mas muita coisa está relacionada à questão de localização dos países, né, geográfica e também do estilo da sua produção. Já o Brasil tem uma composição da sua matriz energética muito maior com fonte de energia limpa. Então, cerca de 20% é de biomassa de cana, então tem produção já bastante significativa de biomassa, de biogás, de biodiesel, tanto de soja, etanol, de cana e de milho. Então, assim, o Brasil tem sido destaque na elevação da produção de energia limpa, oriunda do agro, que favorece tanto o mercado interno, porque em momentos de crise, por mais que no caso de fertilizantes que a gente comentou aqui, você fica muito sem ter o que fazer, porque você depende da importação de fora, então se houve um problema lá, independente de qual é a fonte de energia, isso vai ser repassado para o custo. Mas quando a gente está falando do mercado interno, que você consegue substituir, você ter uma diversificação da matriz energética e usar fontes mais limpas, dá uma flexibilidade, uma segurança maior para o país, né? Uma segurança energética maior. Então, você acredita que hoje a gente pode avaliar que no Brasil há uma segurança maior do que a Europa por conta dessa diversificação e composição da matriz energética? Sim, sem dúvida. Inclusive o etanol pode ser um dos pilares para esse
para esse apoio na Europa superar sua crise energética. Como você já destacou com vários números importantes, a gente tem um foco em diversificar a matriz energética no país, energia muitas vezes oriunda de fontes renováveis. Então, hoje, se a gente conseguir de fato avançar com uma agenda mais positiva para eliminar barreiras, a gente pode ser um fornecedor de etanol para a Europa, por exemplo, incluir isso nas ações comerciais que o acordo estabelece, então tirar essas barreiras para que a gente consiga contribuir de certa forma com a solução ou pelo menos minimizar os impactos da crise energética na Europa. Agora, sem dúvida, Natália, a política como um todo da transição energética na Europa vai precisar ser rediscutida. Então, o que se viu em países como a Alemanha com uma ambição de fazer essa transição de forma muito rápida e drástica, agora talvez vai ter que ser reavaliada, porque senão a indústria que já vem sofrendo vai sofrer ainda mais. A produção agrícola que já vem sofrendo vai sofrer ainda mais. E no fim das contas, isso tudo onera preço e onera o consumidor. Como a gente está falando realmente de produção de alimento, de energia, que é base para qualquer país, né? Não é interesse de nenhum país que os outros sofram nenhuma crise econômica. Atualmente, realmente, a gente tem resultados impactando todos os países mundialmente, como a gente já falou aqui, da pandemia e da crise, mas a gente espera que logo todos consigam se recuperar para que a gente veja realmente crescimento econômico nos países, geração de renda, geração de produção de alimentos, redução de pobreza, aumento de emprego, isso a gente espera para qualquer país, né? Então, para a gente terminar, você já citou alguns pontos de agenda, quais são as perspectivas e quais são as agendas prioritárias que a CNA tem trabalhado, agendas para a União Europeia, considerando todo esse cenário que a gente vive atualmente? Tá bom. A alta de preços das commodities deve se manter. Então, apesar da perspectiva de uma boa produção aqui no Brasil, a Argentina enfrenta dificuldades no escoamento. A Argentina é um importante exportador mundial também. Existe uma perspectiva de uma produção inferior da safra americana por conta do clima lá. Então, talvez algumas ações possam ser revistas justamente para abrir mercado e o Brasil poder contribuir mais. Então, essa é um pouco da perspectiva que a gente tem. Vou dar exemplo da proteína, né? Então, desde 2018, não houve nenhuma missão sanitária para habilitar novos frigoríficos a exportarem proteína animal do Brasil para a Europa. Então, isso eventualmente pode ser reconsiderado. Isso é chamado de controle reforçado, né? Então, o Brasil passa por essa situação em que tem uma exigência maior para acesso desses produtos. Mesma coisa o controle de processos ambientais para produtos do pescado, né? Então, são agendas pontuais que a gente pode sim enfrentar. Acredito que com interesse de ambas as partes, né? A gente tem uma excelente cooperação com os mecanismos oficiais de diálogo, com as representações de governo da Europa aqui, e a ideia é que a gente possa contribuir cada vez mais com essa agenda, sempre com uma agenda positiva de ampliação de comércio, de combate à insegurança alimentar, e eu acho que o Brasil pode sim contribuir muito com isso. Muito bom. Bom, então chegamos ao final, já foi muito bom esse bate-papo. Obrigada, Felipe, pela sua participação. Parabéns ao trabalho da Diretoria de Relações Internacionais da CNA, por todo esse trabalho. Você citou o AgroBR, que dá oportunidade para produtores menores e de nichos de mercado exportarem. Citou várias iniciativas que realmente são relevantes para aproveitar oportunidades como essa, diversificar os mercados exportadores, ampliar também a exportação, reduzir barreiras do Brasil para outros mercados. Tudo isso é muito importante para o crescimento da produção brasileira, para a geração de renda, para essa oportunidade do produtor em ter uma melhor remuneração para a sua produção. Então, parabéns, obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Espero que a gente possa se encontrar aqui falando sobre outros assuntos. Será um prazer, obrigado pela oportunidade. E você que nos ouve, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.